A Escritura é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Uma breve exposição da Escritura sobre o tema. O texto, João capítulo 8, do verso 25 ao 32. A única verdade que libertará, no futuro mesmo. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, possa nos dar o entendimento da sua palavra. É assim que pedimos. Quem é Jesus? Ele é o Verbo que se apresentou a Moisés, o Eu Sou. Ele se identifica aos judeus, mas eles não o reconhecem, conforme estava profetizado para aquele tempo. Ele libertou o povo da escravidão do Egito. Ele liberta o seu povo da escravidão do pecado. E o texto nos diz claramente que ninguém consegue se libertar por si mesmo. É necessário que haja ação do Filho para isso. E aqui ele não estava falando da escravidão de um povo a outro povo, mas da escravidão, da servidão ao pecado. Em Êxodo, vamos encontrar a identificação do Senhor. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Qual é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, e a verdade e a vida. A verdade revelada não é
abstrata, muito menos há nela algum valor relativo. A tua palavra é a verdade. Foi o que o Senhor nos diz, é o que o Senhor nos diz. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração resultante de um intenso pensamento humano, de uma meditação, de um debate, de algo que fosse concluído depois de muita lógica. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer, em que as pessoas precisariam acreditar, mas ele se definiu como sendo ele próprio a verdade. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno, a palavra de Deus verdadeira, independente do fato de eu concordar com isso, de aceitar, de obedecer, de rejeitar, de contestar. Independe. Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, no verso 3,16, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conhecereis a verdade. Não é com um objetivo ilusório, intangível. Ele diz: conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer a verdade. Podemos conhecer a verdade do jeito que o povo de Bereia, por exemplo, fez. Eles conferiam, enquanto Paulo pregava, eles checavam a Escritura, se aquilo que estava sendo dito por ele era verdadeiro, se era o conteúdo de acordo com a Escritura. E Paulo não se intimidou com aquilo, ele achou aquilo muito louvável. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. A Escritura nos aponta o tempo todo a verdade, sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Essa é a situação de alguns. As filosofias humanas não nos libertarão. As revelações científicas não libertam alguém de seus vícios, por exemplo, álcool, cigarro, jogo, avareza, pecados. Algumas pessoas sabem que o cigarro, por exemplo, causa câncer de pulmão. E tendo ciência dessa verdade científica, essa comprovação científica, permanecem no seu vício, não conseguem se libertar. A verdade não está numa ideologia política. A verdade é o Senhor Jesus, é a palavra, é o verbo de Deus. A ideologia política está incluída ali nos trapos da nossa justiça. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías capítulo 63, verso 6. A verdade que libertará não é algo vulgar que possa ser usado no dia a dia sem a devida reverência. A verdade não pode ser usada como plataforma filosófica para qualquer coisa, seja política, seja educativa, educacional. Ela é o Senhor Jesus e não pode ser apresentada de modo vulgar. A verdade que libertará o povo de Deus é o Filho de Deus, é o único mediador, é o Messias, é o Cristo, é o Verbo, é a Palavra de Deus. E nós não podemos tomar esse nome em vão. O mundo será perdido. Está debaixo da operação do erro, debaixo do espírito do erro, com os ateísmos, com as feitiçarias, com as idolatrias. Mas não há qualquer consciência disso. No tempo final está escrito, sobre o tempo final: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira,
e com todo o engano da injustiça os que perecem, para não acolherem o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O mundo vai se perder. Somente a Escritura e a verdade sobre Deus. Lembremos, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Que Deus nos livre do mal. Graça e paz.